Edifique-se com café, volte a sonhar é o tema de hoje. Vamos bater um papo nessa manhã de segunda-feira ao vivo, dando também, além do bom dia para quem está chegando, boa tarde, boa noite, se você está assistindo essa gravação ou se está ouvindo pelo Spotify. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos chegando aqui. O tema é volte a sonhar. Sonhos, bom dia, Adaíla. Fernando também, bom dia, Pri. Eu queria trazer aqui hoje, então, essa reflexão, né? Nós somos movidos muitas vezes por sonhos, os sonhos fazem parte da nossa vida. Porém, se a gente for parar para pensar em alguns momentos, quando nós somos mais jovens, menores, crianças, bom dia, Lautec, nós sonhamos mais, temos a tendência de sonhar mais. Então, há uma tendência que ao passar do tempo, ao passar dos anos, reparem se a gente não começa a reduzir os nossos sonhos, reduzir a quantidade de coisas malucas, né, que vem no nosso coração. Podemos pensar que tudo começa com um sonho maluco, um desejo no nosso coração. Quando nós somos menores, nós temos sonhos sem se preocupar, muitas vezes, com a gestão de riscos, sem se planejar para ver se minimamente ali vai dar certo, se tem condição técnica. Pensando assim, um jovem pode querer ser jogador de futebol, né, uma criança, sem nem pensar ali, raciocinar se tem habilidade para isso, se isso tem algum futuro especificamente para ele ou não. Se você pensar quantas aqui já pensou, né? Tem a galera que acaba falando, quero ser astronauta, tenho o sonho de fazer coisas incríveis. Tudo isso numa linha de raciocínio na qual a gente pensa de uma forma mais ousada. Então, sonhos, quando nós somos mais jovens, eles têm a tendência de serem mais ousados, né? Porém, à medida que o tempo vai passando, nós vamos ficando calejados, alguns sonhos não vão acontecendo, e nós vamos nos fechando, muitas vezes, reduzindo aí a nossa capacidade de sonhar. A pergunta que eu gostaria que ficasse no seu coração é: com o que você tem sonhado? O que você sonhou no passado? Quais são os seus sonhos lá de trás que talvez você já interrompeu, já não faz mais parte do teu rol de sonhos? Você ainda se permite sonhar? Com quem você tem sonhado? Quais são os seus sonhos para o futuro? É nessa linha que nós precisamos refletir. Espero que nessa manhã você já esteja, então, a pensar sobre isso. Porque quando nós não sonhamos mais, nós perdemos a capacidade, muitas vezes, de ousar. Nós perdemos a capacidade de crer em coisas até impossíveis. Nós diminuímos a nossa potência, de vida, no sentido de criar coisas diferentes. Pode ser que nós estejamos nos limitando, né? Às vezes a vida foi tão dura com a gente, em alguns momentos, que a gente pode pensar que não resta mais sonhar. Que agora é viver o que temos, da maneira que temos, e sobreviver dia após dia. Ao longo da nossa jornada, a gente acaba encontrando e conversando e se conectando com pessoas que acabam vivendo dessa forma. E a grande parada aqui então é volte a sonhar,
que nós possamos voltar a ter sonhos mais loucos, que nós possamos ousar querer fazer coisas diferentes. Não importa a nossa idade, não importa as nossas condições atuais, que venha no nosso coração uma motivação diferente, uma forma diferente de pensar em relação de sonhos. Nós temos um versículo na palavra, Salmos 37:4, que diz: deleite-se no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. O que seriam os desejos do coração se não sonhos? Ou quais são os desejos do nosso coração? O que nós temos pensado, refletido, na verdade sonhado? Agora, quando nós paramos de sonhar, muitas vezes é porque os sonhos que a gente teve, né, não se realizaram. Os sonhos que a gente esperava que acontecesse não aconteceu no tempo que a gente queria. E aí a gente pode conferir isso, né, em Provérbios 13:12. Um sonho que demora a se tornar realidade acaba enchendo um coração de tristeza. Mas o desejo realizado é a árvore da vida. Olha só, a nossa vida então ela fica sendo ali trabalhada entre sonhos, se tornando realidade ou não. E a confiança no nosso Pai, a confiança em Deus, ela percorre caminhos muitas vezes inexplicáveis para nós mesmos. Porque nós sonhamos lá atrás, de repente esses sonhos não aconteceram, e aí vem a tristeza. E a cada sonho que não acontece, vem uma tristeza no nosso coração, e vem juntamente com ele a dureza de sonharmos novamente. E ao passar do tempo, nós vamos sonhando cada vez menos e ficamos entregues simplesmente à realidade e é o que vier. Bom dia, Eliel. A parada é nós voltarmos a olhar para dentro, né, no Edifixe, e verificar se a gente não consegue romper essa barreira. Tudo bem, Eli? Que talvez nos deixou aprisionado e voltarmos, né, a sermos crianças nesse sentido. No sentido de ousarmos sonhar, ousarmos pensar algo diferente. Quando criança, talvez queremos mudar o mundo. Quando criança, queremos aquela profissão dos sonhos. Quando criança, nós queremos viver entre amigos. E hoje? O que nós queremos? O que arde em nosso coração? Mas, quando não acontece, pode ser algo ruim. Claro, você queria tanto e não aconteceu, pode ser a sua ótica, mas se você consagrou ao Senhor, consagre ao Senhor, né? Tudo que você fizer, os seus planos serão estabelecidos. Será que talvez Deus ainda não concedeu porque Ele está preparando algo melhor? Será que não era para nós naquele momento, não é para nós hoje? Aquele sonho que a gente tinha, tinha sonho de ser jogador de futebol, mas às vezes o Senhor não queria que você tivesse dentro dessa profissão, vivendo essa realidade, queria que você tivesse em outra. Será que nós temos a fé suficiente para entender Efésios 3:20? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, será que nós temos hoje a maturidade de sonharmos ousadamente coisas maravilhosas, coisas diferentes, porém com a fé de que para quem a gente consagra, para quem a gente pede, para quem a gente coloca os pés para abençoar, é capaz de fazer infinitamente mais. Mas fazer infinitamente mais não necessariamente é entregar aquilo que nós queremos, é realizar o sonho que nós sonhamos. Por vezes nós sonhamos algo e esse nosso Pai entrega algo muito melhor. Mas essa confiança, ela é complexa, né? Ela vem através da fé, da simples fé, mas difícil de viver. Porém, tem também a nossa realidade, a nossa responsabilidade. Tem Provérbios 13:4
que diz assim: o preguiçoso sonha e não consegue nada, mas a pessoa esforçada e trabalhadora realiza os seus ideais. Ou seja, óbvio que se nós ficarmos apenas restrito ao sonho e não tomarmos uma atitude sobre ele, não formos esforçados e trabalhadores, os sonhos não acontecerão. E aí, podemos ser considerados nesse quesito preguiçosos. Sonhamos e não conseguimos realizar os sonhos. Então, precisa de muito discernimento, né? Se os sonhos que nós tivemos ou que nós temos, se eles estão acontecendo, se tornando realidade ou não, em termos de resultado, se é algo que o próprio Pai, o Senhor não quer para a nossa vida naquele momento, está preparando algo melhor, ou se nós mesmos estamos nos auto-sabotando, sabotando os nossos próprios sonhos, sabotando nossos próprios planos, ou por problemas pessoais, ou por preguiça. Olha só, Provérbios 13:4, o preguiçoso sonha e não consegue nada, mas a pessoa esforçada e trabalhadora realiza os seus ideais. O que nós podemos controlar então? Sonhar e se esforçar e trabalhar. Aí, se acontecer, se realizar, certamente era algo bênção para a nossa vida. E se por acaso não acontecer daquela forma que nós gostaríamos, se não for pelo caminho que nós sonhamos, a gente crê em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pensamos, pedimos, imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Falamos disso semana passada um pouquinho, no último Edifique-se com Café, esse aqui é o 84, que quando eu fui demitido em 2018, eu pedi um emprego. E Deus não realizou meu sonho, não me deu um emprego. Só que o caminho que eu tive que percorrer por não ter um emprego me trouxe até aqui onde eu estou hoje. Me trouxe a criarmos a ADEPAT, me trouxe a vivermos tudo que nós estamos vivendo hoje, a viver o empreendedorismo, a viver coisas que eu nem sonhava. E isso que é muito louco. Jamais sonhava que em pouco tempo a gente estaria viajando diversas cidades no país para falar de patologia. No momento que lá em 2019 eu não tive oportunidade para palestrar em nenhum local aqui da minha região. E daí que nós fomos criando as oportunidades online, enfim, quem sabe a história conhece, só estou colocando um exemplo básico para a gente entender que nós precisamos viver sonhando, com base nos sonhos. Mas, pós o sonho, é esforço e trabalho duro. E uma fé que faz com que a gente entenda os caminhos e que receba do Pai aquilo que a gente tem para receber. Ou o que nós sonhamos, ou infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A gente não tem noção dos livramentos que nós já recebemos por não realizar alguns sonhos. Ou seja, o não realizar o sonho não pode ser base para que nós não sonhemos novamente. Você pode ter sonhado com ter o seu próprio negócio, ter o seu CNPJ, você sonhou isso a vida inteira e quando aconteceu, problemas foram ocorrendo e isso te deixou mais duro e de repente você não deu certo naquele momento e aí um sonho morreu e agora você não sonha mais isso. Esse sonho você não quer ter mais e até tem trabalho de ter outros sonhos porque foi tão duro, foi tão pesado, foi tão complexo viver aquilo que será que eu quero sonhar novamente ou é agora, poxa, já era, não tenho mais tempo para sonhar. O voltar a sonhar é dizer o seguinte, há tempo, sempre, enquanto há vida, há tempo de voltar a sonhar. Quando a gente sonha, a gente já vive um pedacinho da realidade de uma conquista de algo que não aconteceu.
é aquela ansiedade boa. Quando nós só vivemos com base no resultado, lá no final, no produto final, realmente é mais duro, né? Agora, se nós formos conhecidos por sermos sonhadores, nós viveremos por vezes até desconectados dessa realidade. Porque essa realidade pode estar dura, mas nós temos sonhos de fazer coisas incríveis, nós temos sonhos de conquistar coisas maravilhosas através das pessoas, né, com as pessoas, abençoando, que os nossos sonhos, claro, que sejam sonhos do bem, sonhos para nossa família, sonhos para nossa carreira, sonhos para as pessoas que estão ao nosso redor. Que sejamos conhecidos por sermos pessoas sonhadoras, não importa a fase, não importa a idade. E aí, finalizando aqui, entrando no caminho final, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a história de Neemias. Neemias é um personagem, né, histórico da palavra, que teve um sonho, eu vejo dessa maneira, a partir de um problema. E tenta reparar e equilibrar isso na nossa vida, na minha, na sua vida. Ele estava vivendo como escravo, né? Como prisioneiro em um outro país, servindo a um rei de um outro país que dominava o povo dele. E ele era copeiro desse rei. E copeiro entende-se aqui até como uma pessoa que o serve, né? De confiança ali, que está ali próximo dele. E ele está desconectado do seu país, se não me engano, ele até nasceu já nesse exílio, já nasceu já nesse outro país, então ele está desconectado do país de origem dele, mas ele tem ali algo no coração dele, né, as raízes. E de repente trazem para ele uma mensagem do país dele, dizendo que os muros estavam derrubados, que a cidade estava assolada, que não estava legal. O que aconteceu? Lá em Neemias 1:4 diz que quando ele ouviu o que eles disseram, ele sentou e chorou. Na verdade, durante alguns dias, ele nem quis comer, pois passava o tempo orando aos deuses dos céus. Então ele recebeu uma notícia ruim, ele recebeu um problema, ele recebeu ali algo, né, que mexeu com ele. E ele foi conversar com o próprio Senhor, ele ficou triste, ele ficou para baixo. Mas isso produziu nele um sonho de reconstruir aquela cidade, um sonho de reconstruir aqueles muros. Só que o muito louco é que ele não era um grande guerreiro, ele era um copeiro do rei, ele não era um grande construtor, ele não estava ligado àquele país, ele não vivia lá, mas ele sonhou com algo extraordinário. Alguém que estava desconectado ir lá e reconstruir aqueles muros. E ele orou ao Senhor, está lá em Neemias 1:11, né? Para que Deus ouvisse as orações dele, para que ele fosse bem sucedido nesse projeto que veio no coração dele de reconstruir. Então ele começou a planejar, ele começou a pensar, mas ele estava triste. O rei que ele servia percebeu isso, na minha opinião, movido pelo próprio pai, né? Moveu o coração dele e perguntou, você tá meio estranho, você não tá legal, o que aconteceu? Ele falou, e aí ele contou o sonho dele, ele falou, fiquei sabendo que o meu país, a minha cidade de origem não tá bem, tá com os muros derrubados, e eu gostaria de ir lá reconstruir, eu gostaria de ir lá fazer a diferença. Olha que sonho maluco. Eu gostaria de ir lá mudar minha trajetória. Até hoje eu tenho uma história, eu gostaria de mudar a minha história. E ele sonhou alto. E aí a história diz, e aí eu convido vocês a lerem um livro de Neemias, que é muito bom, tem detalhes. E o rei concedeu, mano, muito louco, concedeu a possibilidade dele ir, deu material de construção, deu permissão para ele passar pelas cidades e fronteiras ao longo do caminho. Qual que é a ideia aqui? Tem 2 versículos que eu quero trazer para vocês para a gente finalizar. O Senhor próprio, na minha opinião, motivou, né, moveu o coração de Neemias para sonhar esse sonho. Muitos sonhos que nós sonhamos é os sonhos de Deus para nossas vidas, aquilo que Ele quer que nós vivamos. Então ele ousou sonhar.
E aí fica a dica. Que tal nós ousarmos sonhar? Que sonho maluco você tem? Ouse voltar a sonhar. Assim como você falava quando é criança, talvez, que queria ser astronauta, que queria ser jogador de futebol, que queria dar a volta ao mundo, coisas doidas. Volte a sonhar. Ore ao Pai como ele orou. Coloque esse sonho, esse desejo no coração seu, lá aos pés do Senhor. E aí ele começou a agir, ele começou a planejar, ele começou a trabalhar e a se esforçar. Quando o rei falou, vai então, olha que maluco, foi sério mesmo que é para ir? E às vezes as coisas acontecem na nossa vida, é sério mesmo que está acontecendo? É sério, é real? Sim, é real, agora vai. Porém, nesse caminho, não necessariamente vai ser fácil. Não é porque você sonhou, não é porque Deus abençoou, não é porque milagrosamente as coisas aconteceram, as portas se abriram e agora tudo começou a acontecer de fato, que vai ser tudo moleza. Quando ele chegou na cidade, o próprio pessoal de lá fez oposição contra ele, não queria que ele continuasse aquele projeto daquele jeito, teve intriga, tramaram contra a vida dele, mesmo, olha só, ele indo para fazer algo bom. Sempre quem tem o coração mau vai ver as nossas atitudes boas e vai ver da forma como eles veem. A gente só pode medir com a nossa própria régua, com a nossa forma de medir, de avaliar, com aquilo que a gente vive. E eles quiseram tramar com a vida de Neemias e falaram assim, ó, vamos fazer emboscada para ele, chama Neemias aqui. E olha que muito louco, que eu quero que você grave essa frase, esse versículo, para falar para uma galera, para falar às vezes para a oposição, e a principal oposição é você mesmo. Neemias, capítulo 6, versículo 3. Ele respondeu para aqueles que pediram para ele parar o trabalho e vir falar com eles. Para isso aí, vem conversar. Vem cá. Neemias respondeu, estou fazendo um trabalho muito importante. Não vejo motivo para suspender o trabalho e ir conversar com vocês. Ou seja, não vamos perder tempo. Entende? Não pare para poder dar atenção para nós mesmos, às vezes, que nos colocamos para baixo, que é a autossabotagem, para as oposições externas que tentam nos parar, para as oposições externas que tentam dizer que o teu sonho não está com nada, que o teu sonho, que em vez de dar risada do teu sonho, por isso que você parou de sonhar. Então você tem convicção e confiança plena, clareza daquilo que você quer, do teu propósito, assim como Neemias teve a ponto de sair de um lugar, de ir para outro, coisas malucas. É porque ele ousou sonhar e viveu aquele sonho. E seguiu os passos que eu falei. Só que quando vieram as dificuldades, quando nós mesmos queremos parar e parar assim, mas será que eu sou capaz? Calma aí. Será que é para fazer isso mesmo? Será que não é melhor parar? Quando nós tentamos nos auto-sabotar, ou as pessoas ao nosso lado, pode ser que venha comentar coisas que possam fazer com que te parem. Eu vou dar um exemplo muito idiota aqui, mas talvez você tenha um sonho no teu coração de expor também coisas na internet, de falar. Eu só digo isso em razão do relacionamento que muitos de nós temos aqui, que é pela internet, e você sente no teu coração que você gostaria de fazer algo, que você gostaria de se colocar, que você gostaria de ousar também a se posicionar de alguma forma. E aí vem a galera assim, você vai ser blogueirinha, você vai ser blogueirinho. Vem uma galera e fala assim, poxa, isso aí não tá com nada, isso aí tá terminando, isso aí já foi. Pode ser tudo isso, mas o que tá no teu coração, o que você quer fazer. Então a primeira parte é nem ouça as pessoas, fala, para, não vou nem aí, tô fazendo um trabalho importante, não vejo motivo para suspender o trabalho e ir falar com vocês. E por fim, Neemias 4:17. Os pedreiros e operários
fazia um trabalho com uma mão e com a outra segurava uma arma. Quem estava ali trabalhando, recuperando, reconstruindo os muros, em uma mão tinha a colher de pedreiro trabalhando e com a outra tinha uma arma, porque chegou ao ponto de haver possibilidades sérias de conflitos. E aquele povo ousou sonhar a tal maneira que decidiu não parar. Haja o que houver, continuaremos, enfrentaremos durante o trabalho. Um trabalho ousado, um sonho vindo do próprio coração de Deus, com milagres acontecendo ao longo do caminho, mas lá na hora do trabalho, da execução, era uma mão executando e a outra pronta para a batalha. O que traz isso para o nosso coração hoje em dia? Mesmo vivendo a construção dos nossos sonhos, porque o sonho era ver os muros em pé. Qual é o teu sonho? Qual que é o meu sonho? Mesmo nesse caminho, nesse processo, mesmo sendo abençoado, mesmo sendo um caminho de bênção, com um propósito adequado, ainda assim teremos oposições internas e externas, ainda assim teremos que durante o trabalho enfrentar desafios constantemente. Que estejamos então preparados, porque se não estivermos firmes no propósito, meu amigo, tô construindo um muro, vai vir uns caras aí para pegar vocês, é louco, vou largar a colher aqui e vou embora, não preciso disso, o muro tá aí sem muro, você é louco, talvez é sinal de Deus que não é nem para eu continuar. Dificuldades não necessariamente são sinais de Deus para nós pararmos. São sinais para que nós possamos guerrear. E a guerra hoje, através da oração, através do amor, através do empenho, através da resiliência, através da convicção do que nós queremos, do que Deus tem para nós. E se tiver que enfrentar, meu amigo, o que tiver que enfrentar, enfrentaremos para viver sonhando. Sonhe, volte a sonhar. Mas a grande questão aqui de Neemias é: nós estamos preparados para pagar o preço de viver sonhando e de viver pelos nossos sonhos? Se eu pudesse deixar algo no coração de vocês, se algo aqui pudesse mudar a nossa trajetória, algo que ficasse no nosso coração essa semana, é que nós possamos refletir sobre o quanto nós estamos sonhando. Se você continua sonhando com coisas incríveis, o que você tem sonhado para a tua família, para a tua vida, para o teu futuro, para o teu dia, para a tua semana, ou se você por algum momento parou de sonhar em razão da dureza da vida, das dificuldades, e aí isso vem travando a gente, vem enchendo a gente cada vez com uma menor capacidade de sonhar novos sonhos. Que possamos refletir e quem sabe voltemos a ser sonhadores. Tudo começa com um sonho. O sonho faz com que a gente curta o processo. É o sonho que faz com que tudo que a gente quer realizar comece a girar. Porque nasce aqui, mano. Muitos projetos que estão para acontecer, nasce no nosso coração, nasce nos nossos sonhos. Só você pensar em coisas que você já realizou, o escritório que você vai hoje para poder trabalhar, a empresa que você está trabalhando ou que você construiu, a tua profissão. Hoje, se você, no nosso ambiente de engenheiro, olha teu CREA, certamente ele foi sonhado lá atrás, antes de você fazer a matrícula na graduação. Você sonhou ser engenheiro. Hoje, certamente, muita coisa que você vive, o teu casamento, os teus filhos, aquela viagem, muita coisa que você vive e eu vivemos hoje, nasceu de um sonho. Agora, por que paramos de sonhar? Porque algumas coisas deram errada? Bom dia, Léo. Então, que possamos orar para que Deus quebre essa dureza do nosso coração
e vivamos novos sonhos. Primeiro sonha, planeja, ora e trabalhe duro. Voltando aqui às palavras que nós falamos hoje, deleite-se no Senhor que Ele concederá os desejos do nosso coração. Um sonho que demora a se tornar realidade acaba enchendo o coração de tristeza. Mas o desejo realizado é a árvore da vida. Porém, fica aqui no nosso coração, aqui é Provérbios 13:12, quando enche o nosso coração de tristeza, que a gente venha quebrar isso para que possamos sonhar novamente os novos sonhos. Quando às vezes os sonhos não se realizam, é porque Efésios 3:20, aquele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Os sonhos do nosso coração, colocados aos pés do Senhor, consagre ao Senhor tudo que você faz. Ele pode dizer sim para os nossos sonhos, ele pode dizer não, porque ele tem coisas diferentes para nós. Ou ele pode falar, espera, gostei desse projeto, só precisa elaborar mais. Você vai receber esse teu sonho, mas calma, vai ter a hora certa, no momento certo. Eita. Agora, esforço e trabalho. A fé sem obras, ela é morta. Porque está lá em Provérbios 13:4. O preguiçoso sonha e nunca consegue nada. Mas a pessoa esforçada e trabalhadora realiza os seus ideais. Sonha. Mas será que também você não conseguiu e eu não consegui? Porque naquele momento a gente deu aquela preguicinha da hora. Quando a gente viu o preço que ia ter que pagar, a gente falou, não, deixa quieto, deixa pra próxima. Então, por mais que nós vivamos aqui na base da fé, na base do carinho, na base do amor, na base da esperança, muito bom, Eli. O esforço e o trabalho, eles são preponderantes e prioritários na nossa trajetória. Volte a sonhar. Que possamos sonhar os sonhos de Deus, que possamos sonhar os sonhos que temos no nosso coração, que possamos sonhar juntos. Com o que você tem sonhado? O que tem inundado o teu e o meu coração através dos sonhos? Vai acontecer, mas precisa começar a sonhar. Essa é a primeira coisa. E segunda coisa, você tem desfrutado de todo o coração dos sonhos realizados que um dia você teve? Faça esse exercício. Reflexão, gratidão e celebração. Celebre. Faça uma lista dos sonhos que você já teve e que foram realizados. Você vai ver quanta coisa boa que às vezes a gente não se dá conta. Curta. Celebre os sonhos que você está vivendo. Olha que louco. Você hoje certamente está vivendo sonhos que você já sonhou. Adaíla, quando não conseguimos realizar nosso sonho no nosso tempo é porque Deus está caprichando nele, mas ele vai ser realizado. Muito bom, Adaíla. Tenha um bom dia, edifique-se, excelente semana, que Deus abençoe a semana de vocês e que possamos ter uma semana sonhadora. Um forte abraço e tchau.